Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo de número 64, e somente o versículo 4 diz a Bíblia: Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem essa palavra forte. E a primeira coisa que nós entendemos no versículo 4 de 64 de Isaías, que é desde a antiguidade. Se você observar os deuses que têm surgido por aí na história, você vai ver que o Deus dos primórdios, o Deus sobrenatural, é o primeiro. E a Bíblia já diz que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E diz a Bíblia que ele fez, pela sua palavra, surgir a terra, os luminares, a erva do campo, os pássaros, os répteis, os oceanos. Desde a antiguidade, desde o primeiro, aleluia, dos primórdios da humanidade, desde a antiguidade, desde o princípio, não se ouviu, aleluia, um Deus tão maravilhoso, tão extraordinário, que trabalha pela humanidade, que trabalha para o ser humano, em favor do ser humano. Há muito tempo, ninguém igual a Deus. E se nós começarmos a olhar os feitos do Deus Todo-Poderoso, nós vamos ver que Deus, ele formou uma nação a partir de Abraão, aleluia, lá com Abraão, Isaque e Jacó, criou as 12 tribos de Israel, formou de Jacó os 12 príncipes, levou ao Egito na época de grande escassez, e o povo passou 430 anos no Egito e passa agora a serem escravos no Egito. E Deus formou uma multidão tão grande, tão extraordinária, de cerca de 3 milhões de pessoas, 3 milhões de hebreus dentro do Egito. E diz a palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, verso 23, que depois de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa da servidão clamavam ao Senhor, aleluia. E diz a Bíblia que Deus ouviu o gemido e se lembrou da aliança que fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. E diz a Bíblia que Deus atentou para os filhos de Israel e Deus os conheceu. Isso está registrado lá no livro de Êxodo, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, onde Deus começa então a fazer um grande trabalho pela nação de Israel, onde ele já havia formado um povo e agora resgata de uma maneira tão extraordinária a nação dos hebreus, a nação de Israel, tirando-a de dentro do Egito, com sua mão forte, com a sua mão poderosa, através daquelas pragas, aleluia, e logo em seguida abrindo ali o Mar Vermelho, sustentando, aleluia, educando a nação de Israel no meio do deserto por cerca de 40 anos, e dando a Israel a oportunidade de possuírem a terra da promessa com Josué, quando ele atravessa ali, então, o Rio Jordão, para conquistar a terra. Tudo isso é o trabalhar de Deus, e nunca houve um Deus tão grande, tão extraordinário como o nosso Deus. E se considerarmos, então, as pragas ali no Egito, apenas aqui para contextualizar, Deus usou insetos, usou gafanhoto, uma das pragas, usou piolhos, uma outra praga,
usou rãs ou sapo, outra praga. Oh, aleluia! E Deus trabalhando com insetos para livrar o seu povo. Glória seja dada no nome do Senhor. E a Bíblia ainda diz aqui, desde a antiguidade não se ouviu, não existe na história da humanidade um Deus tão extraordinário, com feitos tão grandiosos, aleluia, maravilhosos, como Deus sobrenatural, aleluia, que nós conhecemos da Bíblia Sagrada, aleluia. E a Bíblia ainda diz assim, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu. Nós entendemos aqui que é preciso ter três coisas para percebermos um Deus que trabalha por nós. Porque se você talvez ainda não tenha percebido, você e eu só estamos aqui pela grande misericórdia do Senhor, porque até ao dormirmos o Senhor cuida de nós, Ele cuida da nossa vida, Ele nos livra de acidentes, Ele nos livra de infartos, Ele nos livra de AVCs, Ele nos livra de muitas coisas, nos convence do pecado, nos convence do juízo e ainda nos prepara para um dia ter um encontro com Ele nos ares. Oh, aleluia! Três coisas que nós precisamos aqui ter para podermos conhecer esse Deus que trabalha por nós. A primeira coisa que nós precisamos é ter ouvidos espirituais. Aleluia. É somente estarmos atentos ao que ouvimos que podemos perceber um Deus tão sobrenatural, que desde o ventre da nossa mãe tem trabalhado pela nossa salvação, pela nossa vida, nos guardando de muitos males que na eternidade nós seremos sabedores. A segunda coisa, percepção espiritual. Quanta gente por aí se entrega a uma seita, a um segmento, a um dogma. Quantas pessoas por aí se entregam a uma determinada doutrina que não provém de Deus e ficam lá de uma maneira preguiçosa, sem examinar a sua essência, a sua origem, sem examinar, aleluia, as suas questões, sem se aprofundar aonde quer que esteja servindo a um Deus que acha que é o verdadeiro Deus. Quantos tem por aí? Mas é preciso percepção espiritual. Além de termos ouvidos espirituais, precisamos ter percepção espiritual. Então, o Deus Todo-Poderoso nos livrará do laço do passarinheiro, da morte perniciosa, como diz o texto bíblico. E a terceira coisa que nós precisamos é ter visão espiritual, porque diz a Bíblia, desde a antiguidade não se ouviu, nem com seus ouvidos, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Aleluia! É preciso ter visão espiritual, enxergar as coisas que estão diante dos nossos olhos. Oh, aleluia! Alguém com visão espiritual pode perceber que aquele inseto, a abelha, quando ela forma o mel, só pode ter sido um Deus tão grande, tão sobrenatural, que a criou. Somente tendo visão espiritual nós podemos perceber, notar, vislumbrar a grandeza de um Deus que cria um animal chamado vaca, que come um pasto verde, é da cor branca e preta ou amarela e ainda dá um leite branco. Somente Deus, com a visão espiritual, é que nós podemos perceber um Deus sobrenatural, um Deus extraordinário, que irá fazer com que as escamas dos olhos caiam por terra, a comichão dos ouvidos caia por terra. Somente com visão espiritual é que nós poderemos contemplar o que Deus tem para nós.
Há muito tempo existe um Deus que trabalha por nós. Aleluia. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui, não há outro Deus além do Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Porque nós que estamos aqui, diante da palavra do Senhor, vos trazendo a palavra, acreditamos no criacionismo, que a terra fora criada por Deus. Aleluia. Não de uma explosão, não de um mero acaso, não de uma evolução, mas um Deus superior, capaz de operar através da sua palavra. Aleluia. Disse: haja luz e houve luz. Haja terra e houve divisão entre mares e terra e houve, e assim foi. E no sexto dia, com suas próprias mãos, fez o ser humano, fez o homem, soprando nas suas narinas o sopro da vida. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não há outro Deus. Nós podemos até querer nos enganarmos nós mesmos, insistirmos com alguma outra coisa, mas nós vamos, no fim de tudo, entender que não há outro Deus. Aleluia. O nosso Deus é o único Deus. O nosso Deus não é um Deus carregado pelos homens. O nosso Deus não é um Deus, aleluia, dos demônios. Não, o nosso Deus é sobrenatural, único, suficiente, salvador, onipotente, onipresente, transcendente, imutável, Senhor de todas as coisas. Não há outro Deus além do próprio Deus. Aleluia. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui desse versículo, um Deus que trabalha por aqueles que esperam nele. Aleluia. Um Deus que trabalha para quem espera. O que nós podemos entender? Um Deus que trabalha para quem tem fé. Um Deus que trabalha e vai na direção daquele que tem fé. Um Deus que trabalha e alcança a bênção daquele que tem fé. Daquele que crê que ele é o único Deus, o soberano, sobrenatural. Aleluia, Criador de todas as coisas. Aleluia. Diz a Bíblia que ele tirou um povo que sofria há 430 anos lá no Egito, como nós lemos aqui. Um Deus que livrou a Noé, Sem, Cão e Jafé daquele dilúvio. Um Deus que criou a humanidade. Um Deus que formou uma nação. Um Deus que faz tudo em favor daquele que, aleluia, tem fé nele. Ele jamais desampara os seus, ele jamais lança fora aqueles que amam a Deus, aqueles que vêm a ele, de maneira nenhuma ele lança fora, porque Deus ama o ser humano, quanto mais ainda aquele que nele espera. A quinta coisa que nós podemos aprender, aquele que trabalhou e trabalha por Israel. Deus trabalhou formando uma nação chamada Israel, e Deus, aleluia, ainda trabalha com a nação de Israel e ainda trabalhará de uma maneira mais efetiva na tribulação e grande tribulação, ainda com a nação de Israel. Sexta coisa, Deus trabalhou e Deus trabalha para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de todas as coisas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos céus de glória, arquitetaram, eles planejaram, construíram uma forma para salvar a humanidade, foram autor do projeto da salvação, e o próprio Deus veio trabalhar nesse projeto de salvação chamado Cruz do Calvário, e o próprio Deus chamado Jesus trabalhou, aleluia, quando veio há cerca de 2000 anos da tribo de Judá, nascendo da concepção virginal de Maria, ali em Israel, aleluia, e
diz a Bíblia que viveu por 30 anos, começou o seu ministério com 30 anos e foi até os 33, mais ou menos, onde enfrentou a cruz, suportando a ignomínia, sem sequer abrir a sua boca, porque enquanto ele passava por todas essas coisas em meio a sofrimento, ele fazia isso porque estava trabalhando para me salvar e salvar a você que está aí do outro lado. Um Deus que trabalhou para salvar, um Deus que trabalha ainda para salvar. Esse é o Deus único e que ainda não se ouviu outro que nos oferecesse um projeto de salvação tão glorioso que é a história da cruz, onde o nosso querido Jesus fez um trabalho maravilhoso, fez um trabalho excelente indo naquela cruz, se entregando por mim e por você, derramando o seu sangue para que nós hoje pudéssemos desfrutar da salvação e, entre outras coisas, ainda alcançarmos a vida eterna com Ele, porque Ele trabalhou no projeto, Ele trabalha ainda para salvar e continuará a trabalhar, porque diz a Bíblia em Hebreus 13, verso 8, que Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, aleluia! Deus trabalha, Deus é soberano, enquanto os muitos sentem o desejo de tirar as suas próprias vidas, Ele está trabalhando para salvar. Enquanto muitos outros estão lá nos vícios, ou da bebida, ou das drogas, ou em meio às prostituições, Ele está lá trabalhando para salvar, lhes oferecendo o Evangelho, porque o nosso Deus, desde a antiguidade, trabalha até hoje, e continuará a trabalhar para salvar, até que a última alma se entregue a Ele como seu único e suficiente Salvador. A sétima coisa, um Deus que trabalha ainda hoje. Você pode ter certeza, Deus trabalha. Tudo isso que está acontecendo aí não é culpa de Deus. Aleluia, é culpa do próprio homem, da humanidade que se perdeu o seu norte, perdeu a visão espiritual, perdeu os ouvidos espirituais e perdeu a percepção de Deus. Aleluia. O homem, a humanidade não quer saber mais desse Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. É por isso que tanta coisa está acontecendo e nós sabemos que quando isso estiver se convulsionando, logo, logo o Senhor irá resgatar um povo seu, zeloso de boas obras da terra através do arrebatamento da igreja e da ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus. Deus trabalha ainda hoje em favor da humanidade. Deus trabalha ainda hoje em favor de Israel. Aleluia. E Deus trabalha ainda hoje em favor do cristão. Você que está aí do outro lado, Deus trabalha em teu favor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus ainda é o mesmo. Ele continua preocupado com a tua tristeza. Ele continua ainda preocupado com os teus anseios, Ele ainda continua preocupado com a decisão que você vai tomar, Ele ainda continua preocupado porque Ele é Deus, Ele é soberano e desde a antiguidade nunca se viu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Lá no livro de Joel, no capítulo 2, verso 32, a Bíblia diz que aquele que clamar será salvo. Oh, aleluia! E Ele vai trabalhar por esse que clamar. O Senhor Jesus te ama e Ele continua a trabalhar por você. Aonde quer que você esteja, seja o que você está passando, pode ter certeza, Deus está trabalhando por você. Desperte os teus ouvidos, desperte a tua visão, e você vai entender que você ainda não teve prejuízo maior, porque Deus trabalha por você. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.
Amém e amém.